estas sessões, estas últimas sessões têm sido dedicadas aos autores do MIPOF. Na última sessão entrou o Manuel Valente Alves, porque tinha apresentado o livro no contexto do MIP e, portanto, nós fizemos uma sessão especial com ele, que era a apresentação do livro, que é também um projeto fotográfico, e agora assumimos novamente este registro, uma feira de fotografia, e vou-lhes dizer que foi uma excelente experiência. Nós estávamos dispostos a tudo, inclusivamente a não ter gente, porque nós fazemos as coisas porque achamos que devem ser feitas, porque servem a alguém e, portanto, não tínhamos expectativas, não sabíamos como é que era as pessoas, se vinham ao domingo, se não vinham. E foi uma surpresa muito grande, porque logo a partir das 11 horas começaram a chegar as pessoas. A ideia era terminarmos a feira às 5 horas, acabou depois das 6 horas. As pessoas que se apresentaram com propostas não eram muitas, mas tiveram um bom acolhimento nos seus produtos, fossem os trabalhos da Manuela Vaz, fossem da Teresa Lamas Serra, da Manuela Leitão, do Ricardo Raminhos e de outros, portanto, houve uma. E o ambiente foi muito bom, e depois fomos almoçar um cozido à portuguesa maravilhoso, que nos tornou ainda mais palradores, mais faladores, mais animados. Depois, outra nota, uma pequena nota de curiosidade, fomos visitados por vários estrangeiros e pessoas que acabaram por ficar, nos contar que vieram fixar-se em Portugal. Porque é que eu trago isto a esta conversa? Porque são fenómenos que nos passam ao lado, não vêm nos jornais e que nós não sabemos. Portanto, temos por princípio partilhar convosco estas informações interessantes, como seja haver um casal dinamarquês que está a habitar na zona da Serra da Estrela, mas que quando vai para a Dinamarca passa pelo Porto e visita estruturas como o Mira, uma neozelandesa e uma italiana, dois britânicos e pronto, e são apontamentos da vida, da cultura, da cidade, do país, e portanto gostamos de os partilhar porque não somos especialistas em especialidades. E então agora vamos começar com esta sessão e temos dois convidados que têm precisamente duas exposições no âmbito do MIPOF. Seguindo a ordem alfabética, pelo menos na apresentação, o Adelino Marques, um frequentador ativo do MIRA, que nos apoia, que coopera connosco, que acolhe com o seu trabalho as nossas montagens de exposições e que tem a sua exposição no descampado, no cimo da Rua de Miraflor, a exposição que continua no Miraflora, que é o pátio aromático do Mira. É uma exposição muito peculiar que ele vai descrever e uma boa surpresa. A exposição do Adelino está num descampado, pouco iluminado à noite, sem iluminação nenhuma, aliás, e na altura em que ele decidiu, que ele escolheu aquele lugar, nós dissemos, olha, atenção, aquilo pode haver vandalização. Eu lembro que até disse o seguinte: as tuas lonas são impermeáveis, podem dar jeito, alguém pode te levar a obra, ou pode usar o impermeável, sabe-se lá para quê? Para tapar um buraco de um teto, enfim, qualquer outra coisa. E a boa surpresa é que ninguém tocou na exposição do Adelino. De vez em quando o vento mexe com alguma das suas fotografias, mas isso é muito bom quando nós somos surpreendidos da melhor maneira. O mesmo se passa com, com a exposição do Nelson Marmelo, que está exposta na fachada de uma casa emparedada, assim também como com o de Jorge Pedra, que está também numa porta velha de uma casa completamente descarnada. Isto faz-nos sentir mais, como é que é de dizer, mais otimistas até em relação
ao mundo e pronto, e é bom, são boas notícias. A Severine é um produto, onde é que ela está? Está ali, a Severine Morizet, é francesa, mas já fala muito bem português, com um acento francês, mas só lhe fica bem. Ela já tinha concorrido à Open Call de fotografia Pinol e, portanto, foi uma alegria quando a conhecemos. Ela tem uma excelente fotografia neste momento e até ao dia 31 de dezembro exposta no Mirafórum, na Rua de Miraflor, e, portanto, foi uma excelente surpresa quando recebemos a inscrição dela e da sua amiga Matilde Codeville, referindo que iria apresentar o seu trabalho, portanto, o trabalho das duas, no Centro Comercial Sefeita. Tivemos a oportunidade de visitar a exposição logo no dia da inauguração, no dia a seguir à inauguração, num dos 4 percursos que nós fizemos durante este MIP. Tem uma linguagem muito própria. E porque é que eu juntei os dois? À partida, quem deveria estar aqui hoje era a Matilde, que é parceira da Severine na exposição, partilham o mesmo lugar. Mas a Matilde tinha, portanto, coincidências, portanto, estava com muitos problemas em marcar, portanto, ela virá falar connosco, virá ter este espaço quando ela puder, e depois foi um problema, entre aspas, com quem é que nós íamos casar a Severine, do ponto de vista artístico, claro. Porque dos outros pontos de vista, ambos já estão servidos e parece que muito bem servidos. Pronto, estou a ver que a Severine está a perceber o meu português rápido porque está a rir, é bom sinal. E então foi quem é que vai jogar com a Severine? E lembrei-me do Adelino, porque não é que as pedras do Adelino tenham diretamente a ver com o trabalho que a Severine apresenta. São temas diferentes e abordagens diferentes. Mas o Adelino é um dos comissários, um dos curadores da exposição ou do Open Call que nós fazemos todos os anos, o Open Call Internacional para a fotografia Pinol, e a Severine trata também muito de fotografia Pinol. E portanto achei que se tivéssemos que encontrar alguém que funcionasse bem com a Severine, seria de algum modo o Adelino. Na conversa que tive com ele, acabei por constatar que sim, foi uma boa intuição, porque o próprio trabalho do Adelino, mas ele depois vai explicar isso, começou por ser um trabalho em fotografia Pinot. Portanto, temos hoje à noite 2 pessoas muito diferentes, mas apesar de tudo, ou finalmente, com muitos pontos de contacto. Eu iria pedir aos dois, começando pela Severine, ia pedir aos dois que fizessem uma breve apresentação, dizendo quem são, qual é a sua relação com a fotografia e depois mostrassem que trabalho é que estão a expor, podendo usar mais fotografias para além daquelas que fazem parte da vossa exposição e contando também, porque nós gostamos de saber, e aqui estes fotógrafos são todos uns cuscas, procurando saber as dificuldades que têm, as razões da sua opção, isto é, contando o mais possível do vosso labor fotográfico. Bem-vindos aos dois, bem-vindos a todos e todas que mais uma vez partilham este serão, hoje com o futebol como concorrente da nossa atenção. Nós estamos aqui, somos bons, somos muitos, estamos 34, portanto temos 34, 68 olhos, mais 68 ouvidos para vos ouvir e vos ver. Severine, bem-vinda. Força aí. Obrigada. Obrigada de me convidar a essa conversa. Eu vou tentar explicar, me apresentar e explicar o meu trabalho da melhor maneira possível, como o meu português, que não está perfeito. E estou feliz de partilhar
o meu universo fotográfico. Porque é uma coisa nova para mim de fazer fotografias com a câmera obscura. Inicialmente sou desenhadora gráfica, mas eu trabalho muito com editoras francesas que estão muito conhecidas para fazer livros. Então estou muito habituada a tratar com as fotografias, porque elas têm uma parte muito grande nos meus livros. E eu descobri a câmara escura o ano passado com a Galeria Ópia, como Cristiano, que era o meu professor de Pinhol. E eu gostei muito esta maneira de fotografar, porque para mim é uma outra relação à realidade e ao tempo. No mundo onde tudo está muito rápido, eu posso ter uma outra relação, é como um slow photo, que me permite de explorar diferentes coisas, de ter muito tempo para criar essas fotografias. Eu desenvolvi este projeto durante todo este ano, inicialmente como durante o confinamento de janeiro, fevereiro. Então estava uma boa oportunidade para trabalhar em casa e ter tempo para fazer isso. Talvez posso partilhar agora o documento. Sim. Sim. E para me ajudar a explicar, eu fiz um texto que posso ler e também vocês podem me ler se o meu sotaque não está muito bom. Então, para mim, fotografar com uma câmera escura é iniciar uma viagem no tempo para captar melhor a sua essência. Da paisagem imaginária ao autorretrato, as minhas fotografias são emprenhadas de poesia em um ambiente intimista onde o tempo parece suspenso. Eu exploro a realidade como uma outra relação com o tempo, a luz e o movimento. Inspirada por a pintura clássica, eu revisito os temas da natureza morta, do retrato, da paisagem, da encenação e das atitudes. Eu crio movimento em uma imagem estática, brincando com contrastes, claro e escuro, e os efeitos que a câmera escura me permite. Desfoque e nitidez, evanescência, profundidade de campo, dupla exposição, efeitos de superposição e de transparência. Ao entrar na pele do modelo, tenho acesso à minha vida interior durante poses longas que pode demorar 1 hora. É então um verdadeiro desafio para mim e entro em estado de meditação ou auto-hipnose para estar ao mesmo tempo aqui, investida no acto fotográfico e noutro lugar para deixar a minha mente escapar. Estou em outro espaço-tempo, consciente de todos os meus sentimentos e do momento presente. Isso é uma introdução e vamos ver com mais detalhes com as fotografias que vão seguir. Não sei se tudo está claro por o momento. Está muito bem. Está muito bem. Podes. Okay. Ok, vou fazer como assim. Vamos começar com esta fotografia que faz parte da exposição que está agora no Centro Comercial de Cedo Feita, na Galeria Desvenda. É uma fotografia que foi imprimida num tecido para criar a cenografia da exposição. É uma fotografia que sugere o título Em Suspensão, que é o título da exposição.
como o gesto em suspensão. E para várias fotografias como esta, fui inspirada com a pintura clássica, para revisitar o gesto, a atitude do modelo. É por isso que estava a falar de entrar na pele do modelo no meu texto, porque é um desafio para mim durante todo o meu projeto fotográfico, é de entrar na pele do modelo e de viver a minha vida interior, influenciada por o gesto. Acho que o gesto, o comportamento tem uma grande influência na mente. E então este projeto é fotografar e também viver uma vida interior. É um trabalho mais profundo que só fazer uma fotografia. E vou continuar. Então, o título desta fotografia é Em Suspensão. E na exposição, como está imprimida num tecido, podemos ver as outras fotografias da exposição por transparência e dá uma atmosfera muito interessante. O Adelino fez uma fotografia desta transparência que é muito, muito linda. E vamos continuar com essa fotografia, que é esta fotografia do flyer, da comunicação geral da exposição. É um autorretrato que faz parte da exposição também. E por esta fotografia também eu fui inspirada com uma pintura do pintor Rafael. E posso dizer de novo que é um desafio, porque a pausa demora 50 minutos. Então, quer dizer que durante 50 minutos estou quase imóvel. Não, como se diz? Imóvel. Imóvel. Imóvel, é isso. Estou quase imóvel. Não é possível de ficar completamente imóvel. Há sempre micromovimentos da respiração e a mente também, a minha mente está a influenciar os diferentes micromovimentos. E todas as fotografias eu faço tudo sozinha, então quer dizer que depois de fazer a fotografia devo me inspirar da atitude do modelo, da pintura, para sentir dentro de mim esta pausa, para reproduzir o mais rapidamente possível depois quando estou a me posicionar para fazer a fotografia. Porque se eu mexo muito ao início da fotografia, vai criar muito desfocado. Mas eu gosto também de jogar com este desfoque. Desculpa por o meu português. E eu escrevi uma frase que fica em francês, porque talvez é melhor assim, não estou certa da tradução, que fala desta imobilidade aparente, não sei como se diz em português, parecida, parece como uma imobilidade. Mas dentro de mim estou sempre agitada de uma certa maneira para a minha mente. Esta fotografia também faz parte da exposição e foi imprimida num tecido também. Quando chegamos no centro comercial, até o fundo há uma grande claraboia que dá uma luz muito maravilhosa
E embaixo desta claraboia há uma estrutura metálica redonda e decidimos de vestir essa estrutura para criar uma cenografia interessante, para introduzir a exposição. E há uma mistura de fotografias de Matilde e de mim. E esta fotografia é uma variação da fotografia precedente. Aqui estou a jogar com a, a fragmentação do corpo. Quer dizer que nessa pausa eu fragmentei o tempo em duas partes. Há uma primeira parte de frente e uma outra um pouco diferente, para criar uma imagem quase surrealista, que é como efeitos de superposições. É muito interessante porque em cada autorretrato a minha cara é sempre diferente e eu gosto disso porque o interesse não é de me reconhecer, mas só de incarner em francês uma personagem. Encarnar. E o que é interessante com esta fragmentação do corpo é como se a minha alma estava a mexer e a viver, como havia uma parte que estava a sair do meu corpo. É quase uma fantasma. E durante a fotografia estou consciente de ficar no momento presente, frente à câmara escura, e também estou obrigada a criar um outro espaço. Então, por isso, eu digo que je suis là, mais je suis ailleurs. Estou aqui, mas estou num outro lugar ao mesmo tempo. E para esta fotografia, também eu fui inspirada como uma pintura de uma pintora francesa que é Elisabeth Vigée-Lebrun, do século XVIII. E eu coloquei uma reprodução dessa pintura para compreender melhor o meu trabalho e como estou influenciada por a pintura e a atitude. O objetivo não é de reproduzir exatamente a mesma atitude, mas de sentir a intenção do gesto. E para mim é um jogo, porque eu faço tudo como as coisas que tenho em casa, como os móveis, as roupas, e é quase como uma encenação teatral de reproduzir isso. Não é exatamente as mesmas roupas, mas é sempre a intenção. E de escolher para criar o contraste suficiente e para reconhecer o ambiente. E para esta fotografia eu escolhi uma frase de Wittgenstein: Commencez à penser là où on parvient à s'asseoir confortablement. É uma frase muito importante para mim, para o meu trabalho de auto-hipnose, porque estou também uma hipnoterapeuta. E quando estamos sentados de maneira confortável, já há uma coisa que está a mudar, a mexer dentro de nós. É uma outra maneira de sentir e de ver as coisas.
Uma outra fotografia também da mesma pintora francesa, que se chama L'attente, o Espera. Também estava uma pausa muito longa de 50 minutos, e aqui estava um verdadeiro desafio de sorrir durante todo este tempo. E nesse texto estou a falar do Espera, para ficar atentivo desta maneira de esperar, é ficar consciente. E podemos ver o que é interessante também, como a outra fotografia aqui, podemos ver o contraste entre os elementos que não mexem e o autorretrato que está mais desfocado por causa dos micromovimentos. Mas eu gosto este contraste. Aqui, esta fotografia se chama Ritual, da cerimônia do chá, matcha, e para mim queria criar uma fragmentação do corpo, que é uma coisa também que as artistas futuristas gostam muito, é para criar um movimento como uma evolução de uma personagem para criar para contar uma história. E aqui podemos ver as 3 etapas da cerimônia. Também é interessante ver os elementos, os objetos que mexerão, como este e este. A parte em cima deste objeto é quase em levitação, porque eu usei desses objetos durante o tempo da fotografia, da exposição. E todas essas fotografias são feitas com a luz natural. É por isso que há um claro e escuro que é muito frequente. Aqui é a primeira Vênus, também inspirada da Vênus do Botticelli, e é um trabalho em dupla exposição. Quer dizer que no mesmo papel eu faço 2 fotografias superposadas, o que vai criar efeitos de superposições e dar um ambiente muito poética. É quase como um convite para viajar, como um sonho. E a primeira foto é de paisagem e a outra é de autorretrato. E podemos ver uma outra variação da Vênus, num outro lugar, desta vez, mas sempre em Porto. E aqui o que é interessante é de ver como surgem a matéria, os efeitos. E é sempre uma surpresa até o fim. E a parte que está muito exposta na luz, finalmente vai comer as informações da fotografia. É por isso que estou sempre a encontrar uma paisagem com contraste
entre o céu, os árvores, os reflexos da água. E o paisagem é quase um vestido, uma roupa. Aqui é uma foto também da exposição que foi imprimida num tecido, com a técnica da sublimação, que é uma técnica muito interessante. E, e este é um trabalho com os elementos em Porto, na Foz. Eu usei do ar, do vento, para criar um movimento natural deste lugar. Ao momento que eu fiz a fotografia, havia um pouco de vento e eu usei deste. E faz quase como um mar em suspenso. E é também o início de um outro trabalho que eu vou desenvolver depois, como uma intervenção plástica. Por exemplo, aqui são, como se diz, grampos, é isso? Para juntar dois papéis fotográficos. Também uma fotografia imprimida num tecido para vestir a estrutura metálica. É uma fotografia que foi prenda num jardim botânico, como os bambu, e que se chama Sussurros. Aqui o que estava interessante é sempre de jogar como os contrastes entre o céu e os árvores e esta verticalidade que nos convida a levar, a subir a cabeça até o céu. Esta fotografia foi feita durante o confinamento e para mim estava interessante de exprimir o que estava a sentir de ficar encerrada em casa, simbolizado aqui como o quadro, a moldura do espelho, e assim eu pareço encerrada dentro do espelho, mas como a cara frente ao céu, ao exterior, e acompanhada com uma ave de paraíso, a estrelícia. Eu gostava deste nome e para mim a estrelícia é como um guia para viajar e para sair deste quadro. É uma abertura no exterior, ao mesmo tempo que estou em casa. Esta fotografia não faz parte da exposição, mas estava uma variação da fotografia que vimos antes. Sempre com este espelho, e para trabalhar o movimento e esse efeito que eu gosto muito, que é a evanescência, porque podemos muito jogar com este, como o pinol, e é quase como um, um momento segredo. Estou a me confiar numa folha de uma árvore aqui. É um momento intimista também. É quase como uma fantasma também. Esta fotografia foi apresentada também pelo concurso Pinol
e está projetada neste momento no espaço Mira, no ecrã. E é um tributo ao pintor Ingres, como essas odalisques. E nesta fotografia o que é interessante é que podemos ver em primeiro plano a minha silhueta e atrás o verso da minha silhueta. É jogar com a profundidade do campo, que é uma específica da câmera escura. E nas pinturas de Ingres, o que é interessante também é sempre uma viagem, como o ambiente, como os tecidos, como as cores. E aqui queria reproduzir também, o convidar a viajar como um tecido aqui que vem do Mali, em África, e esta saia que vem do Vietnã e que faz parte de Hmong. É uma tribo, não sei como se diz em português. Uma nova fotografia que não faz parte da exposição, mas que poderia fazer parte, porque como o tema é em suspensão, aqui um momento da vida interior também durante o confinamento, e se chama Borboleta. É sempre uma maneira para imaginar e para sonhar a uma outra coisa, a uma outra vida mais ligeira. E podemos ver também essa ligeira como se estava uma criança com as pernas em cima, no ar, para sentir essa ligeira. Essa fotografia também faz parte da exposição, e aqui o que estava interessante para mim é de pôr em relação o corpo e o elemento floral e vegetal, porque são matérias orgânicas que podem respirar juntas, se harmonizar também. Há como uma fragilidade, uma poesia que estava aqui, e eu queria criar contraste entre o branco e o preto, e também com os padrões do tecido wax que podemos ver no fundo. É uma outra história interior, intimista. Aqui também o mesmo tipo de trabalho, mas com um efeito mais desfocado aqui, para ir até a abstração. Não é importante finalmente de reconhecer os elementos, mas apenas deixar-se sonhar. É como se estávamos entre dois mundos, entre a realidade e o sonho. Aqui uma fotopoesia que eu fiz de maneira espontânea para captar uma sombra chinesa num vidro, como uma luz do fim do dia. E é um tributo à pintura japonesa, faz pensar as estampas japonesas, e por isso eu escrevi um haiku. Eu fiquei em francês porque traduzido é muito diferente
e não respeita o ritmo que é de 5, 7 e 5. Então, em francês é Des Jicatabi, L'ombre d'un jeune rosier, poésie mouillée. Os jicatabis são sapatos japoneses que podemos ver aqui, ou imaginar. Aqui a fotografia Saudades. Por que saudades? Porque estava a sentir esta presença das flores que é muito forte e frágil ao mesmo tempo. É como uma história sobre a vida e a morte, porque as flores são coisas efêmeras e, e fala do tempo que passa. E a última fotografia desta apresentação, que vocês talvez conheçam, que foi selecionada pelo concurso de fotografia Pinol no Miraforum e que está exposta neste momento no Espaço Mira e também no Centro Comercial de Cedo Feita. E aqui é uma tema clássica da pintura, que é a natureza morta, e queria criar uma cena de vida cotidiana, pode ser cotidiana, podemos fazer assim como coisas belas. E eu trabalhei com esta fragmentação de tempo também. Por exemplo, acho que esta fotografia, o tempo de exposição estava de 1 hora e eu fragmentei em 3 vezes 20 minutos para criar este movimento. É quase como um filme numa imagem fixa e para contar a história. O que é interessante é também de sentir que o momento presente está muito importante. É como ancorar-se no momento presente e de aproveitar do que estamos a fazer. E por a gente que não vê a exposição, é o tempo de vir, se quiser, no Centro Comercial de Cedo Feita até o fim do ano, para ver em realidade as fotografias e a cenografia, e também me aproveitar de ver a outra parte da exposição, como o trabalho de Mathilde Cudeville e Joël Bardot, que também é muito, muito linda. Obrigada. Muito obrigada, Severina. Foi uma apresentação muito particular e foi muito bom, muito bom. Mas depois os comentários ficam mais para o fim. Então agora seria o Adelino que vai fazer a ponte que considerar que deve fazer para iniciar a sua apresentação. Muito bem. Desculpa, Adelino, lembrar-te só que o Adelino, com o Augusto Lemos, o António Martins Teixeira e o Rui Apolinário, portanto, fazem a curadoria da Open Call Internacional de Pinol, desde que, e portanto organizam a exposição, são responsáveis por tudo, desde o início do Mira. Portanto, temos estes cavalheiros a acompanhar-nos desde há 8 anos e, portanto, as fotografias escolhidas, designadamente aquela bela fotografia da Severina, é da responsabilidade do quarteto, em quem nós confiamos completa e absolutamente. Portanto, bem-vindo, Adelino, e vamos lá. Obrigado, Manel.
Ora bem, para quem não me conhece, eu sou o Adelino Marques. A minha relação com a fotografia tem 40 e poucos anos, portanto coisa pouca, apesar de eu ter feito um interregno grande, embora entrando sempre no meu laboratório e fazendo algumas coisas durante vários anos. E, portanto, tenho vindo, sobretudo nos últimos anos, a fazer uma data de projetos e a viver de uma forma mais intensa a fotografia. Passando ao meu projeto, e que eu apresentei no MIPOF. O MIPOF é ele mesmo um projeto fantástico de levar a fotografia para outros espaços que não só as galerias e para outros autores, muitos autores, como é este primeiro MIPOF, que tem 40 ou 40 e tal exposições, e que é no Porto, e que é uma coisa extremamente interessante. Falar depois da Severina é complicado, porque eu gosto muito do trabalho da Severina. Eu não conhecia a Severina, mas conhecia uma obra dela, porque ela de facto enviou 3 trabalhos para a Open Call que nós, de Pinhol, que são as imagens periféricas, que todos os anos é feita uma exposição no Mira Fórum. E de facto, quando me chegaram as imagens, eu fiquei rendido, porque são de uma beleza fantástica e de uma utilização das potencialidades do Pinhol de uma forma fantástica. Há tempos, a falar com o Cristiano, que foi professor da Severino, eu nem acreditava que há tão pouco tempo ela fazia Pinhol, porque de facto utiliza Pinhol nas várias variáveis e depois com uma poesia fantástica. E portanto, parabéns, Severino. Eu quase que preferia ficarmos a falar do trabalho da Severino agora, mas não é isso que é suposto, e portanto eu vou compartilhar a tela para vos falar do projeto expositivo que tive, ou que tenho, que é o projeto é Pelos Caminhos das Pedras, que é um projeto mais amplo, embora o que eu tenha exposto é uma das séries do projeto, que é Lavadores, a lenda da Pedra Moura. Mas isto da Pinhol tem que se lhe diga, eu gosto e faço Pinhol, e este projeto Pelos Caminhos das Pedras iniciou exatamente, era um projeto Pinhol. E esta série de Lavadores começou por ser uma série em Pinhol, que vocês estão a ver várias imagens desta série, que foi feita em película, com uma câmara Pinhol de 6x9, e que esta exposição Pinhol foi para o festival OFO, que é uma bienal na Polónia, e portanto esta exposição Pinhol desta série andou a passear e ainda anda a passear por várias cidades polacas. No entanto, a série que eu tenho exposta não é Pinhol. E não é Pinhol porquê? Exatamente pelas razões que a Severino falou. E vocês viram o tempo de exposição de muitas das fotografias da Severino são de 50 minutos, 40 minutos, 1 hora até. E, portanto, obriga a um tempo longo, alguma meditação quase, porque se fica à espera do tempo, então as coisas de paisagem, espera-se pela nuvem, espera-se pela luz, espera-se pela água. Portanto, é uma fotografia lenta, de espera, e que de alguma forma meditativa. Acontece que eu, quando iniciei o projeto, de facto iniciei com Pinhol, mas após esta primeira série passei para digital. E passei para digital porquê? Porque este projeto
envolve, como vocês estão a ver, Lavadores, Serra d'Arga, Serra da Aboboreira, Serra de Marão, do Alvão, Serra da Freita, Serra de Montepul, e obrigada-me a um tempo que passou a ser quase que impossível, ia ser uma coisa pior que a lenda da Pedra Moura. Portanto, ia demorar. E eu queria fazer, e portanto acabei por passar para digital. O projeto tem materialização, tenho 7 fascículos, um de Lavadores, um da Serra d'Arga, um da Serra da Aboboreira, outro da Serra de Marão, da Serra da Freita, da Serra do Alvão e da Serra de Montemuro. E, portanto, fazem parte são 7 fascículos, com uma capa, e que foi um projeto que eu terminei em 2019. Aliás, está a fazer mesmo agora 2 anos, quando eu pela primeira vez mostrei, porque num jantar do Photobook Clube do Porto, eu ofereci um fascículo a cada um dos elementos desse jantar, e como nós presenteávamos uns aos outros com obras de cada um, um deles ficou com os fascículos todos. Por acaso foi o Júlio de Matos. E, portanto, o projeto é exatamente pelos caminhos das pedras. O que eu tenho no MIPOF? No MIPOF há várias questões. Primeiro, decidi que trazer esta série de Lavadores, da lenda da Pedra Moura. E num espaço que é um descampado, ruína em Campanhã, na Rua de Miraflor, e que eu passava muitas vezes, e que olhava e achava que aquele espaço era um espaço que se podia fazer intervenções várias, e quando surgiu o MIPOF, eu propus, de facto, que assim fosse. Aquele local é um local que tem, aliás, aquela rua tem imensas ilhas, para quem não sabe, as ilhas do Porto, grosso modo são conjuntos de pequenas habitações, todas juntinhas, em banda, muito pequenas, por via de regra, tem apenas uma saída para a rua, um portão, e tem aquilo que é um corredor, um pátio. Isto tem a ver com a forma como eu decidi expor, porque se nós olharmos através desses portões, vemos sempre, quase sempre, estendais de roupa a secar ao vento em cordas, em arames, ao longo desses pátios, corredores. E, portanto, a razão de escolher o local e a forma de exposição reside exatamente nestes vários pressupostos. E daí que a exposição consiste num estendal com 8 lonas, cada uma com 1,10 m por 80 cm, onde eu imprimi as fotografias desta série. A primeira lona, portanto, são 7 manchas fotográficas, e uma primeira lona onde eu explico a razão dos caminhos das pedras e do projeto que envolve não só Lavadores, mas, portanto, as várias serras. Eu quero-vos dizer que eu, desde miúdo, que ao correio as serras atrás das pedras e dos minerais e das rochas, e há um bocadinho vi, porque reencontrei um amigo e colega desses tempos, dos 10 anos e dos 11 anos, porque estudou comigo, e que eu reencontrei passados muitos anos, e que ele também tem algum fascínio por estas coisas. E é esse meu fascínio que me fez fazer este projeto pelos caminhos das pedras. Relativamente a Lavadores, a lenda da Pedra Moura, por via de regra, todas as grandes rochas, as grandes pedras, quer dizer, têm histórias por trás, sejam histórias ligadas às lendas e às bruxarias, e, enfim, questões assim muito esotéricas. No caso vertente, em Lavadores, há uma lenda, que é a lenda da Pedra Moura, que diz, grosso modo, para não estar a ler isto tudo, que uma moura encantada passava o tempo a afiar a roca, mas também a trazer as pedras para fora do mar e juntando.
Obviamente que o mar, à medida que faz as marés cheias e depois a maré vazia, ia levando e trazendo, e ela continuava neste trabalho sem fim. Até que pegou num grande pedregulho e com muito esforço conseguiu tirá-lo da zona do mar. Mas para uns ela ficou debaixo desse grande pedregulho. Por outro lado, outros dizem que ela ficou lá, mas foi a guardar um tesouro e que debaixo desse rochedo está a Moura a velar pelo seu tesouro. E então eu passo a seguir a falar das imagens. Como eu vos disse, as imagens que inicialmente eram em Pinot, eu passei a fazer em digital e com uma edição que me pareceu a criar de alguma forma aquilo que me interessava quando eu pensei no trabalho em Pinot. E pronto, as 7 fotografias que estão neste local que daqui a pouco já vos mostro, são estas que vos vou passando e que, grosso modo, vos vou mostrando aquilo que é a Pedra Moura, e só não mostro a Moura porque ela está mesmo por baixo e escondida. E a Pedra Moura é mesmo esta pequenina que vocês estão aqui a ver. E quando se chega àquela zona da praia e começando a andar em redor, vamos tendo expressões diferentes dessa Pedra Moura. Cá está ela, acolá, com uma dimensão, ou seja, está sempre numa dimensão mais pequena, que seja, se quisermos, ou menos relevante nesta tomada de vista, e depois vai em crescendo. E cá está, ela de facto é imponente, porque é cá em cima, portanto a Moura conseguiu meter lá em cima e com esforço lá ficou debaixo também. Embora quem diga que ela só ficou, mas foi a guardar o tesouro que lá ficou. E portanto aproximámos para ter uma noção da dimensão da Pedra Moura. E depois perceber todo o enquadramento dessa Pedra Moura. E só para termos noção de que aquilo era de facto grande e que exauriu completamente a Moura, é pensar que ela, o que costumava fazer era retirar estas pequenas pedras. E, portanto, estas são as 7 imagens que eu tenho expostas acolá. Relativamente ao local, à montagem e às visitas, são as imagens que vos passo a seguir. Começo por vos mostrar a montagem. O espaço é este, como vocês estão a ver, lá com a palmeira imperial, quer dizer, é uma zona descampada, aqui tem algumas ilhas, mais abaixo também, zonas desocupadas, meias arruinadas, e eu vou-vos passar a montagem de uma forma muito rápida, para verem como é que tudo foi montado. Primeiro não se vê, mas estão a ser montados os cabos, para seguir se poder fazer o estendal. Cá está a ficar, todo direitinho, e portanto está pronto para ser visto. E dou-vos algumas imagens sobre a montagem, que eu tive a ajuda de 2 elementos, o Agostinho e o Pereira Lopes, 2 instantes, que me fizeram o favor de montar as minhas imagens. Cá está, as primeiras são agarradas antes de serem esticadas para poderem fazer face ao vento e à intempérie, e têm feito, volta e meia tenho que ir apertar uma, mas coisa pequena. E, portanto, estavam aqui, foram montadas no dia da inauguração, foram montadas de manhã e a inauguração foi à tarde. E, portanto, dados os últimos retoques, ficamos com, tenho 2 imagens para vos mostrar aquilo que era antes e aquilo já com montada o estendal. Há uma coisa curiosa, vocês viram para aqui estas coisas ainda aqui,
em dias posteriores que lá fui, eu estou convencido que alguns moradores devem ter rapado e tirado aquilo, porque como me disseram quando da montagem, que pena, isto está tudo sujo para se ver isso, que isto devia ficar limpo, e portanto estou convencido, porque aquilo apareceu cortado, tudo direitinho, portanto provavelmente os próprios moradores decidiram cortar aquelas ervas, porque já não existem aquelas ervas. E vou-vos mostrar agora algumas imagens do cotidiano. Este senhor que tem uma ferraparia em baixo e que vai passando lá, portanto faz parte do cotidiano da Rua de Miraflor. Outras perspectivas das casas, isto são casas que estão habitadas, isto pertence à Santa Casa da Misericórdia de Gaia, e as pessoas aproveitaram para fazer as suas queixas também, porque não são bem tratadas, de qualquer maneira são as várias perspectivas, a preto e branco, porque há uma simbiose de alguma maneira, quer dizer, das várias pedras aqui, das várias ruínas e do tempo que cada uma delas tem. E depois, para além daquele espaço, há uma espécie de apêndice no pátio da Mira, no Miraflor, e portanto que estão, agora as videiras estão a perder todas as folhas, e que dão uns efeitos muito giros com o sol, que a Manela tem feito umas coisas fantásticas com isso, e portanto que decidiu-se pôr aqui 4 imagens como extensão das de lá de cima. Passo-vos agora algumas imagens daquilo que têm sido visitas, ou seja, têm vindo, houve o dia da inauguração, que é o caso desta fotografia. Algumas pessoas cederam várias fotografias, eu tenho umas roubeias, porque eram públicas, da Olímpia, da Isabel, do Carlos Vieira, e esta foi a Teresa Nunes que me enviou, porque eu pedi-lhe, porque ela tinha feito umas fotografias interessantes, eu tinha-lhe pedido, e ela enviou-me para eu poder mostrar. Isto é o dia da inauguração. Este é uma imagem que eu apropriei-me, que é a visita de estudantes eu penso que é da Lusófona, foi o professor Zé Maia que fez uma visita guiada lá. Mais uma visita, não, esta foi também da inauguração, eu estava a tentar explicar o porquê de cada uma das coisas. Uma visita que foi feita pelos alunos do Instituto Português de Fotografia, que eu fui também fazer a visita guiada à zona, portanto a fotografia também é da Teresa Nunes. E pronto, eu falo muito com as mãos e, portanto, fui explicando aquilo que sabia, aquilo que queria e aquilo que era possível para cada uma destas situações e para todos que lá foram. E não vos mostro mais coisas, porque senão o tempo vai à vida, e eu acho que é interessante, e sobretudo, nomeadamente com o trabalho da Severina, que é tão interessante que há de certeza quem queira dizer alguma coisa sobre isso. Meus amigos, obrigado por terem ouvido, vou-vos compartilhar. Está. Ora bem, muito obrigada à Severina e ao Adelino, e acho que foi bem escolhido este par para se juntar esta noite. Acho que foi muito bom. E aquilo também que fica destas intervenções é, para além da qualidade excelente dos projetos, é também a importância de se desenvolverem projetos no contexto de um coletivo, porque a exposição da Severina e da Matilde foram literalmente invadidas por um grupo de quase 40 pessoas no primeiro percurso, muitas nem conheciam o Centro Comercial Sedufeita,
e nós assaltámos, por assim dizer, o centro. Fomos ver também a exposição do Apolinário, a exposição do João Pimentel, e ainda aconteceu, porque foi num domingo, termos presenciado a abertura de uma montra no centro comercial de Sedufeita, que era o Museu na Montra, um projeto da Beatriz Albuquerque Mendes, que o importou de Nova Iorque e que, portanto, fez a inauguração nesse dia. Foi uma feliz coincidência, porque se não fosse aquele grupo enorme de pessoas, ela não tinha ninguém na inauguração dessa janela, desse museu que está numa montra. Por outro lado, também vimos pela apresentação do Adelino, que a exposição do Adelino tem sido vista e revista por muitos grupos, organizados, não organizados, para além do usufruto da própria comunidade. Portanto, o nosso objetivo, que era levar as fotografias a lugares improváveis e, sobretudo, as pessoas não têm que ir às galerias e aos museus para acederem a esta forma, eu considero das mais democráticas, de expressão artística, mas as fotografias é que vão ter com elas, portanto, e a experiência, por exemplo, no restaurante onde estão as do Augusto Lemos, mas tantas outras em pequenos cafés, ou até nas ruas também, o caso da Teresa Nunes e da Bárbara Pousada, mostram que de facto esta proposta tem fortes virtualidades e que de facto quando trabalhamos no coletivo e descentralizamos, ganhamos todos, não é? Ganham os fotógrafos individualmente e ganham um coletivo que é uma outra realidade. Eu tenho aqui alguns textos, mas que são muito longos no bate-papo e, portanto, eu ia sugerir, para dar agora espaço a que também as pessoas pudessem intervir e fazer perguntas, quer do ponto de vista técnico, quer estético, quer do tipo de trabalho em progresso. Eu vou fazer a cópia, vou copiar os textos e passar aos dois autores e depois disponibilizá-los a toda a gente, porque ler aqueles textos, designadamente do Jorge, é muito, portanto, pervertia o próprio sentido do texto. Portanto, vamos fazer isso, que é copiá-lo e, portanto, disponibilizá-lo. Pronto, os dois fotógrafos estão com certeza disponíveis para responder às questões que quiserem colocar, portanto está aberta a sessão para a intervenção dos participantes, fazendo perguntas, fazendo comentários, estabelecendo ligações entre os dois projetos, o que vocês considerarem. E agora me calo. Eu antes de dar a voz a toda a gente, porque estava a ver num dos comentários do bate-papo, eu era para pôr, mas decidi não colocar aqui na minha apresentação, porque mas a Maria Afonso falou, e bem aqui no bate-papo, a Maria Afonso fez uma performance junto das minhas imagens. Uma coisa interessante, ela mandou as fotografias e quando as fez, eu decidi não colocar aqui porque, pronto, eram dela e, portanto, decidi não colocar. Mas que também é giríssimo, porque ela fez uma performance com as imagens das pedras e envolvendo-se nas pedras, e obrigado, Maria Afonso, por o ter feito e por me ter enviado, de facto, essas imagens. Obrigado. Eu aproveito já agora a boleia para pedir a ela se ela nos envia as imagens, quer dessa performance, quer daquela que ela desenvolveu em Miguel Bombarda, se não estou em erro, para quê? Não, a Maria Afonso não. Foi a Maria Afonso, foi uma outra autora. Mas a Maria Afonso, vamos então pedir que nos envia as fotografias ou até ao Adelino Marques para nós as podermos publicar no MIPOF, porque todas as manifestações junto de projetos fotográficos são um sinal de vida, de mostrar que uma exposição não é alguma coisa de estática, que muitas vezes acontece em contexto de galerias ou de museus, mas que tem este dinamismo que faz com que uma pessoa apareça e faça. E já agora, se a Maria Afonso quiser dizer alguma coisa sobre isso, acho que nós temos
tanta falta de um discurso, de uma fala dos performers ligados a esta área, agradecíamos muito, acho que estão de acordo. Maria Afonso é poeta e professora, mas é poeta, sobretudo. Ai, que bom. Maria Afonso, vá lá. Conte lá. Eu não estava à espera desta agora. Não, aconteceu por acaso. Sabia da exposição e fui visitar. E eu normalmente, quando vou a uma exposição, mesmo em museus, não sei porquê, mas gosto de interagir com as obras, com as pinturas, com a fotografia. Simular, de me colocar por trás, à frente, do lado, sei lá, imitar. No estendal do Adelino, eu nem sequer hesitei, quer dizer, que ele está num local tão espantoso, tão fora do comum, tão bem escolhido. Por isso eu fiquei apaixonada pelo local. E quando cheguei ao pé das fotografias, tive que interagir com elas. Eu coloquei algumas, eu nem lhes enviei sequer. Há algumas em que eu estou por trás mesmo e só se vê o meu rosto no meio de duas fotografias. Há outras em que estou virada de frente, quase como se fosse crucificada. Portanto, no fundo, aquilo não foi nada ensaiado, foi tudo muito, muito imediato, instantâneo, do que sentia no momento, e foi isso, foi mais uma brincadeira, não sou uma performance, não sou nada disso. Gosto de fazer brincadeiras com as fotografias, mas são brincadeiras sérias, vamos lá ver, porque me tocam, porque senão eu não faria isso, não é? Se fosse algo que eu não gostasse de ver, eu não faria isso. Portanto, tenho pena de não ter ido ver as da Severina, porque fiquei também muito maravilhada com as fotografias dela. Tenho pena de não ter ido ver. Mas podes, porque até dezembro ainda podes ver. Se vieres ao Porto. Até dezembro? Até o final de dezembro. Tanto quase. Pode ser que ainda dê. Mas sim, foi isso, Manuela. Pronto. Acho que o Adelino tem as fotografias. Tenho algumas. Tem. Então era isso, era pedir ao Adelino, então, que nos mande, e dizer à Maria Afonso que ela não lhe chama performance, mas é uma performance. Portanto, essa intervenção no lugar e essa ação sobre o lugar em que o corpo é o protagonista, o corpo da própria, é uma performance. E já agora posso dizer que quando for à exposição da Séverine, vai lá encontrar naqueles panos, naquelas transparências, eventualmente boas condições para fazer essa intervenção, seja lá o que for que lhe chame, mas que é efetivamente uma performance. Portanto, ótimo, é um sinal de vitalidade daquilo que está a aparecer por aí. Obrigada pela oportunidade. É verdade. Mais questões, vá lá, que a gente de certeza tem que dizer, até porque já disse algumas coisas do bate-papo, é dizer ao vivo. Posso fazer uma pergunta técnica? Força aí. Queria fazer uma pergunta só ao Adelino Marques. Quando fala em pinol digital, é a utilização de uma câmara digital normal, sem objetivo? É? Desculpa, Fernando, eu expressei-me provavelmente mal. O que eu quis dizer foi que iniciei de facto com pinol, com película, e a seguir passei para digital, uma câmara digital, não pinol. Deixou de ser pinol. Portanto, todo o projeto já não é pinol, tirando aquela primeira série que há duas, a original, a primeira, que foi em pinol, que tem andado na Polónia, mas depois todo o resto, não, foi feito com digital, mas sem ser pinol. Embora exista, de facto, para as câmaras digitais, existem uma data já de fábrica. Mas eu próprio tirei a objetiva, fiz um furinho, fiz algumas despesas, não são
Mas pronto, quis fazer essa brincadeira. Por isso é que eu perguntei se... não, aquelas não são, mas pode ser, de facto. Não era a fotografia tradicional, clássica. Embora é verdade que, por falar, e a Severina é francesa, há um francês que também já esteve exposto aqui no MIR, que trabalha apenas com uma câmera Sony e que de fábrica já fazem uma data de estenopos para poder acoplar e, portanto, fazer. É um bocadinho diferente, mas pronto, a ideia é a mesma. Deixa-me dizer uma coisa relativamente ao trabalho do Adelino e também ao trabalho da... Como é que ela se chama? Severina. Severina, peço desculpa. Eu creio, e o Fernando levantou aqui uma questão que, sendo interessante, importante, enfim, na verdade pode ser despreciando, ou seja, não é para nós que estamos a observar as imagens, como espectadores, como leitores, enfim, que vamos às exposições ou lemos livros de fotografia. A verdade é que tanto o Adelino como a Severina fazem duas habilidades que, não sendo técnicas, são o usufruto da vantagem de conhecer o modo de programar uma exposição, de programar aquilo que se fotografa, de programar uma exposição, mas fundamentalmente de fazer com que as imagens vivifiquem, se redimensionem no sentido do destino delas mesmas. O caso da Viviane, que não é por acaso que usa a impressão em tecido, em telas, e também não é por acaso, porque eu conheço, o caso do Adelino, que deve ter feito, e pode não ter feito, uma impressão daquelas imagens todas numa publicação, numa edição, que se socorre de um tipo de material, que estamos a falar de papel, um tipo de material que transforma a bidimensão das imagens em tridimensionalidade. Ou seja, o Adelino usa não só uma cor muito nada apropriada para a impressão, mas o que é que não é apropriado para a impressão, e no seu modelo, e na sua embalagem, dita assim, daquelas fotografias, daquelas imagens, daquele modo de escrever um livro, faz com que as próprias imagens que ele retrata, independentemente do meio que usa, se tornem, para nós que tocamos esse livro, qualquer coisa de distinto do normal. Não estamos perante imagens ou fotografias coladas na parede, não estamos perante um livro que se desfolha normalmente, tem uma certa dificuldade, implica um certo toque, um certo manipular o instrumento livro, é óbvio, peço desculpa, esqueci outra vez o nome dela. Eveline. Severino, peço desculpa mais uma vez. Está escrito. Está escrito, mas eu não consigo ler, pá, eu não consigo ler, peço desculpa. A Severino faz uma coisa que eu acho fantástica, porque eu não vi a exposição, mas estive muito atento àquilo que ela foi dizendo ao longo da sua exposição. Se a maior parte das peças estão impressas em tecido, ela faz exatamente aquilo que faz a pele perante um corpo. Capoteia, de certa maneira mascara, de certa maneira expõe ao nosso olhar aquilo que é previsível. Nós estamos habituados no nosso cotidiano, para além de uns certos tempos, a observar os corpos vestidos, e vestidos de tecidos. Porque é o seguinte, ela faz uma máscara que eu considero fantástica, que simula e ardila, faz um ardil tenebroso, digamos assim, ao toque, porque sendo imagens impressas em tecido, elas são tocáveis, como as imagens do Adelino, impressas naquelas lonas, são tocáveis, ou seja, aquilo que nós normalmente não fazemos quando as fotografias são impressas em papel ou estão acondicionadas em contentores, sejam eles quais forem, nas exposições das galerias. Eu tenho um parti pris com as exposições fora do lugar, tenho um parti pris que não é importante, é o meu, é uma insignificância,
que é, para mim, fora do lugar, tem que ser radicalmente fora do lugar. E a proximidade, muitas vezes, a quem organiza e quem simula o fora do lugar, para mim merece-me sempre um comentário. Um comentário não é desprestigiante, é só um comentário, nem é avaliativo, é só o meu comentário perante o encapacelamento do modo expositivo. No caso concreto do Adelino e da Severina, eu acho que eles foram absolutamente inteligentes, criativos, no sentido de usarem aqueles objetos, digamos assim, aqueles instrumentos de impressão para nos permitirem que de facto tocássemos as imagens, ou víssemos as imagens, como lhe queiram chamar, ou lêssemos as imagens, como queiram também poder fazer, de um modo muito tátil, ou seja, tanto as pedras do Adelino como as imagens dos corpos da Severina são absolutamente táteis pelo olhar, ou seja, nós estamos perante alguém que decidiu contrariar a bidimensionalidade das imagens, através de um artifício que é de facto fantástico, porque permite a reflexão. E ao permitir a reflexão, permite-nos descontextualizar toda a programação com que normalmente nós observamos o cotidiano, a rotina, o normal, o instituído. E aí eu fiquei, já conhecia o trabalho do Adelino, que gosto muito daquela embalagem, e fiquei hoje fascinado pelo trabalho da Severino, porque me capta o olhar perante uma dimensão que não é pictorialista, mas é mais cinematográfica. Aliás, ela é tão narrativa que quase estava a ler um guião. Mais alguma questão que queiram colocar? Aqui uma breve nota, porque mais do que a questão expositiva, no sítio em que elas estão, as pessoas são provocadas a ver. E, por exemplo, na Rua de Miraflor, o encontrarem-se com as imagens e nós passarmos pelo descampado e vermos que as pessoas param e se interrogam e tiram fotografias com o telemóvel, isso é, de facto, uma compensação muito grande e, portanto, dizer que as pessoas não têm necessariamente que ir ter com as fotografias podem ir ter com as pessoas, seja num centro comercial, seja num restaurante, seja num descampado, seja num portal, seja numa casa emparedada, ou até num automóvel, como é o caso do automóvel, que anda de um lado para o outro com uma exposição itinerante. Para a semana temos mais uma sessão. Estas exposições continuam patentes até dia 31 de dezembro, vale a pena ir. No Descampado, estão no Mira, temos também a do Nelson Marmelo, a do Jorge Pedra, e na Rua Pinto Bessa uma caixa de luz minha e do João. E no Café Broas e Broinhas temos a exposição de Ruas do Mundo, de autores de todo o mundo, a preto e branco, e que fazem parte do Mira Mobile Praise. E pronto, ia dizer que continua a ser uma alegria esta realização com tão bons projetos e com descoberta de tantos fotógrafos, que de outra maneira muitos deles nós não teríamos a oportunidade de conhecer ou de serem conhecidos por tanta mais gente. Esperamos então as fotografias também da Maria Afonso e que ela vá precisamente a Sedufeita e que pronto, faça essa sua intervenção e que veja também as outras exposições que lá estão, e também no Mustache, na Praça Carlos Alberto temos outras, na Vila dos Namorados, enfim, nem vale a pena eu descrever os lugares onde se podem encontrar estas fotografias, ou estas fotografias encontrarem pessoas que muitas delas nunca foram a uma galeria de arte. Eu vi as outras todas, do Mira e na parede, na casa. E a Manuela Vaz está aqui e muito bem a defender a sua dama, que é dizer, na Praça da República, Ubu, onde está a exposição dela, e também já agora no I-Hotel, o último hotel a ser inaugurado no Porto e que é um design muito arrojado, onde estão as fotografias do António Martins Teixeira e que tão bem casam
com aquele espaço. Diz, João? Já agora, o do Manuel Roberto já terminou, que também estava na Color Photo. No Centro Comercial Avi também estão 2 exposições de fotografia, isto anda tudo por todo lado, já para não falar na Foz, no Orfeão da Foz, no Luca. Vão ao site do MIP, está lá tudo, está lá essa longa lista de 40 projetos, 45 autores ou 46 autores, e que bom que é esta festa da fotografia. A todos e a todas, obrigado grande, muito especial obrigado ao Adelino e à Severine. Continuem, vão começando a pensar, quer vocês, quer outros tantos que aqui estão, a pensar o que é que vão fazer para o ano, está bem? Porque para o ano voltamos ao local do crime, aumentando os lugares dos crimes, bons crimes, e continuando com esta atividade de intervenção e descoberta. Boa noite a todos, obrigado Adelino, obrigado Severina, até à próxima. Eu agradeço, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau, Eliane. Yes. Tchau, Boa noite.